Olá pessoas, esse aqui é um vídeo rapidinho que eu vou fazer, tá? Antes de vocês comentarem, sim, eu fiz a barba, fazia mais de um ano que eu não fazia, então só pra ninguém ficar me sacaneando. Eu tô fazendo esse vídeo rapidinho, tá? Porque eu recebi essa semana um e-mail mostrando o curso ou palestra ou sei lá o que, algum tipo de enganação que o pessoal faz no Centro Adventista de Educação. No caso do link que eu recebi é de Vargem Grande, tá? Mas eu acredito que todos os colégios adventistas façam isso, que é um estilo, uma aula criacionista de história, ou seja, tentando justificar que os fósseis, na verdade, eram restos de animais que morreram no dilúvio. Durante essa explicação, o professor lá, né, o Tony Carlos Sanches, né, o nome dele, fez atividades com crianças de sexta série, né, ou mais jovens, eu não me lembro agora exatamente a idade das crianças, mas eram crianças bem novas. E nessas atividades ele pegava argila, colocava ossos recentes, né, de galinha, sei lá, de frango, alguma coisa assim na argila, folhas e coisas assim, punha impressões na argila, esperava a argila secar e falava assim, ó, tá vendo? Formou o molde do fóssil aqui. O fóssil se formou, em poucos milhares de anos é possível se formar um fóssil, ou seja, a evolução está errada e tudo aquela coisa lá é tudo besteira. O pessoal me mandou a rodo mensagens contando sobre isso daí. O Bernardo, lá do canal de matemática, já coloquei aqui embaixo, já comentou sobre o vídeo desse professor. E eu quero agora só fazer algum comentário, já que eu tento ser paleontólogo, né? Pelo menos eu acho que eu tenho obrigação de comentar sobre isso e a questão da formação dos fósseis. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar alguns tipos de fósseis aqui e tentar ver por que a linha de pensamento desse cara é completamente furada, tá? O que foi que ele disse? Ele disse que todos os fósseis presentes no mundo hoje podem ter se formado em poucos milhares de anos. A questão é, existem fósseis com poucos milhares de anos. É óbvio, porque o mundo tem muito mais do que isso e os fósseis não pararam de se formar desde o seu surgimento até agora. Então, eu vou mostrar agora aqui um fóssil com poucos milhares de anos. Esse aqui é um fóssil com alguns milhares de anos. É a base do chifre de um cervídeo, né, da Era do Gelo, lá da Europa. Ou seja, tem 10 mil anos para menos. Você tem aqui, ó, todos os orifícios, né, que são originais do osso mesmo, né? Esse material aqui ainda podemos dizer que seja osso. Você tem aqui a marca de todo tipo de sedimento que permeava esse material, que ele já foi preparado, já foi limpo, mas era lama praticamente. Terra seca, grânulos de lama seca que preenchiam esses buracos aqui e com uma pequena ferramenta foram retirados. Isso aqui sim, dentro da lógica do professor lá da escola adventista, poderia ser um fóssil pré-diluviano ou alguma coisa assim, apesar de que não foi esse o motivo que a ciência explica para ele ter se formado. Mas, digamos assim, que estaria dentro da lógica dele. Esse fóssil tem alguns milhares de anos apenas, tá? Então agora vamos ver um outro fóssil um pouco mais antigo. Bom, isso aqui são restos fósseis de um crocodilo já extinto, aqui da Bacia Bauru, do interior do estado de São Paulo. Você pode ver aqui que esse pedaço aqui já estava sem, já veio quebrado. Você pode ver aqui o canal medular no meio do osso. Então, aqui a gente tem um pedaço, no caso isso aqui é um osso do pé, né? E você pode ver que aqui nós temos uma marca do canal medular desse osso, né, por onde passa os tecidos moles desse osso, ele ainda se preservou. Nesse tipo de fossilização, apesar da gente não poder dizer mais que esse material é osso, ele manteve de tal forma o formato original, certo, que fica parecendo que a mineralização foi baixa. O que acontece? Você tem a substituição do material original do osso por outros materiais minerais. Aqui também dá para ver que as paredes dos ossos são finas, né? Por dentro ele estava mais oco. Bom, e o formato do osso também está totalmente bem preservado, não está amassado, né? Vocês podem perceber aqui isso com muita clareza. Esse tipo de fossilização foi possível por causa do sedimento em que esse fóssil se preservou, em que esse animal morreu. No caso, era um ambiente semiárido, né? Ou seja, esse animal morreu e foi soterrado por areia. Certo? Então ela permitiu esse tipo de fossilização. Esse fóssil tem 90 milhões de anos, tá? Entre 80 e 90 milhões de anos. Aí aqui, vou pegar um outro exemplo, isso aqui é só uma peça, tá? Mas é porque não precisa de nada maior do que isso, da mesma idade, tá? Do crocodilo que eu mostrei, só que isso é uma tartaruga. Só que ela foi preservada num outro lugar, próximo da região de Presidente Prudente, na borda do estado, no limite com Mato Grosso do Sul. E aqui só para mostrar um outro tipo de mineralização que foi feito, até pela própria compleição óssea das tartarugas e pela condição do sedimento em que foi formado. Pode ver aqui o grau de substituição que esse osso sofreu. Aqui você tem cristais de calcita, né, que se formaram
que se formaram durante a fossilização. Isso aqui é o miolo do osso, tá? Onde normalmente passariam vasos sanguíneos e nervos e essas coisas para irrigar. E aqui no caso foram substituídos por cristais. Vocês podem ver até que eles dão uma brilhada, né? Esses cristais eles são bem evidentes. E isso mostra um processo de muita pressão, né, e tempo para que esses cristais se formassem, entendeu? Isso aqui não acontece com milhares de anos. Isso é impossível de acontecer com milhares de anos, certo? Apenas para mostrar, tá? Esse pedaço aqui é da carapaça da tartaruga, tá? Bom, gente, esse aqui é o tipo de fóssil que vocês mais vão encontrar aqui no Brasil, em algum museu ou em algum lugar em que se mostrem fósseis, porque esses fósseis aqui são os mais comuns, que são peixes da região do Araripe, lá no interior do Ceará ou sertão de Pernambuco. No caso, aquela região toda era um lago, né, de água salgada, e o sedimento era um sedimento com muito calcário, formando esses nódulos. O que acontecia? O peixe morria, ele era soterrado, a própria atividade de decomposição do peixe ia colapsando o nódulo em volta, mais ou menos que nem areia para gato faz, sabe? Que ela endurece quando molha, mais ou menos isso. E aí formando esse nódulo aqui, e isso depois foi o que fossilizou com a pressão e o tempo, né, de mais sedimentos sendo colocados cada vez mais tempo e sucessivamente em camadas, em cima desse animal morto. Certo? Vocês podem ver que a preservação do Araripe é excelente, porque ela é tridimensional, mostrando que o esqueleto dérmico do peixe, né, ou seja, todas as escaminhas dele aqui foram preservadas. Certo? Esse material tem mais ou menos 100 milhões de anos. Certo? E vocês podem ver aqui que esse material é muito duro. Ele é extremamente resistente. A preparação para retirar a rocha desse material aqui é feita com ácido, porque isso aqui não sai de jeito nenhum. Então, esse tipo de compactação, de litificação, que a gente chama, ou seja, de formação de rocha, é impossível de se formar em milhares de anos. Certo? Você precisa de muito mais tempo, muito mais pressão. E ainda que esse material tivesse morrido por causa do dilúvio, primeiro que eu não entendo por que um peixe morreria por causa do dilúvio. E segundo que, ainda que tivesse sido, mesmo uma coluna d'água da profundeza do Everest, sabe, com o tamanho do Everest, não seria suficiente para solidificar esse tipo de material, sabe? Essa matriz onde esse peixe se formou. Isso aqui é rocha. Isso aqui é rocha, isso aqui não é lama seca. Isso aqui não é a mesma atividade que o cara mostrou para aquelas coitadas, aquelas criancinhas que foram enganadas por ele. Isso aqui é uma rocha com um fóssil dentro. E, como eu já tinha dito, né, você precisa de ácido para fazer uma preparação disso daqui, para retirar todo o calcário que envolve esse material. Isso aqui eu vou pôr aqui. Bom, e por final, só para mostrar, isso aqui é um fóssil de mesossauro, tá? É um réptil extremamente primitivo que viveu aqui no Brasil e também na África, na época que os continentes ainda estavam unidos, mais ou menos entre 290 e 260 milhões de anos atrás, tá? Milhões mesmo, certo? 6 zerinhos. O que é interessante mostrar nesse material? Esse material, na verdade, ele é uma petrificação de molde, mais ou menos como o Bernardo tinha explicado no vídeo dele, é uma petrificação do sedimento que se formou em volta do bicho, sendo que nesses casos aqui, como vocês podem ver, o material fóssil já não está mais presente, ele caiu, quebrou, alguma coisa assim, devido ao processo de transporte. Isso aqui não foi a gente que coletou, já veio assim. Esses vãos aqui, às vezes ainda estão preenchidos com o material que pertencia ao processo de fossilização, que originalmente era o material do animal, do osso. Só que esse material já foi transformado, isso aqui não é mais osso, sabe? Esse fóssil é tão antigo que isso aqui são minerais que substituíram os ossos exatamente no formato que eles tinham quando o bicho estava vivo. Vocês podem ver a coluna vertebral perfeita aqui, as costelas todas aqui lateralizadas, isso aqui é um membro anterior, um bracinho aqui com os dedinhos, e as duas perninhas aqui, vocês conseguem enxergar os dedinhos, tudo perfeitamente. O que é interessante de mostrar, esse tipo de rocha, que é tipo um lamito que a gente chama, ou seja, uma rocha com um tipo de granulação mais para argila do que para areia. Ela é extremamente dura, extremamente solidificada. Esse tipo de rocha o pessoal usa para fazer cal, eles extraem calcário dessa rocha, tá? Para uso comercial. E uma coisa interessante desse tipo de fossilização é que nessa rocha especificamente, nessa rocha especificamente, você tem preservado as camadas, né, em que isso se formou. Então você tem aqui
uma camada, e nesse tipo de sedimentação geralmente é sazonal, ou seja, você tem uma sedimentação aqui, depois você tem uma outra e mais uma, tá? Calcula-se que isso daqui seja, cada uma dessas faixinhas pretas pequenininhas aqui são períodos em que a quantidade de matéria orgânica morta era tão grande que acabou fazendo essas faixas pretas aqui. O resto é sedimento morto que foi se formando à medida que o tempo foi passando, né? Esse sedimento que foi caindo no fundo da água e foi se acumulando. Com o passar do tempo, esse sedimento, que é lama mesmo, que vocês imaginam, foi se petrificando, sabe? Isso aqui não é igual a argila. Se você molhar isso daqui, ele não vai virar argila. Isso aqui é um pedaço de rocha, certo? E no meio dessas camadas, o nosso bichinho ficou preso. Esse bichinho estava preso aqui, provavelmente já tinha morrido quando caiu aqui, foi soterrado por outra camada aqui em cima e foram se fazendo várias e várias camadas aqui para cima, e nós, no trabalho de procurar os fósseis, né, acabamos encontrando quando abrimos essas camadas, né? Então, gente, só para encerrar, eu mostrei todos esses fósseis aqui para vocês, tá? Esse tipo de coisa que esse professor aí, ou esse auto-intitulado professor está fazendo, deveria ser considerado um crime, porque ele está enganando as crianças, né, que ele tá supostamente ensinando numa aula de história, contando coisas que não existem evidências científicas para corroborar. Pior do que isso, ele está pegando apenas parte da realidade sobre o que a gente conhece hoje de paleontologia, sobre os fósseis, e generalizando como se isso fosse o todo. Então, quer dizer, pegar um ossinho e imprimir na argila e colocar como se fosse uma lama, sabe, é muito bonito. E tem realmente alguns fósseis assim, como eu mostrei aqui o chifre do cervídeo. Mas nem todos os fósseis são assim. E não adianta você falar que num processo de milhares de anos isso vai se formar, porque é um processo de formação de rocha, de litificação. Esse tipo de coisa demora milhões e milhões de anos para acontecer, tá? Então, se ele conseguir, num espaço de poucos milhares de anos, ou que seja, no espaço de uma aulinha prática, formar uma coisa dura, que nem isso aqui, ó, esse tipo de rocha aqui, aí isso seria uma evidência científica que ele poderia fazer. E principalmente, para ir para a sala de aula, primeiro o conhecimento tem que ser consolidado na academia científica, para depois ele ser passado para o público e depois ele ser passado para fazer parte de uma grade curricular ou alguma coisa assim de ensino fundamental e médio. Então esse é que é o problema, porque o que ele está fazendo deveria ser considerado um crime, porque ele está pegando aquilo que não é do conhecimento científico, não é o que a ciência diz e o que as evidências científicas mostram, tá? E há, sei lá, décadas e décadas a gente já está estudando isso daí, mostrando que o conhecimento não é esse, e esse cara vem e fala como se, com a maior cara lavada, como se nada do que a gente trabalhou durante todas essas décadas valesse nada, né? Então, esse aqui ficou o meu recado, tá? Por favor, se alguma dessas crianças das escolas adventistas, ou enfim, alguma pessoa que teve aula nesses lugares, estiver me ouvindo, por favor, vocês, sei lá, levantem a mão, mostrem que isso daí está errado, que esse cara é um mentiroso, sabe? Se rebelem, briguem, não sei, chamem o MEC, convençam alguma autoridade de que isso que ele está fazendo é completamente errado, sem propósito, é um atraso para a nossa sociedade, tá? E além do mais, ofende a profissionais como nós. Tá certo? Então, um abraço para vocês.